Oi, amigas! Bora fazer uma make comigo? Hoje eu tô a fim de fazer um estilo de maquiagem que é a Cinnamon Makeup, que eu acho que vocês já viram por aí, mas basicamente é uma maquiagem que foca muito em utilizar poucos produtos. Então, usa poucos produtos, mas é uma maquiagem fácil de fazer e que fica super bonita. E, basicamente, você vai utilizar um blush nas bochechas mesmo, que é o tradicional, mas a gente vai usar também na boca e nos olhos. É uma maquiagem monocromática, com um tom de blush ali meio canela, meio queimadinho de sol. E hoje vocês vão fazer essa make comigo, então bora começar. O meu rosto já tá limpo e tratado, então faça a higienização e a limpeza aí, tá, do rosto para antes de fazer a maquiagem. Eu vou usar uma base bem leve, porque também o intuito dessa make é leve. Então, eu vou usar esta da Kiko, que é a Liquid Skin. O meu é nesse tom Warm Beige 10. E assim, no geral, eu gosto muito dos produtos da Kiko, porque eu acho que eles têm um bom custo-benefício. Tipo, eles não são mega caros, também não são baratos demais, mas no geral eu acho que são produtos muito bons e todos que eu testei eu gostei muito. Aí eu vou espalhar com a esponja essa base, ó, eu já apliquei desse lado, então dá pra ver que ela tem uma cobertura bem leve e o intuito dela é ter essa segunda pele mesmo de maquiagem, sabe? Não é de passar aquele reboco grosso no rosto, sabe? Então, a base é mais levinha mesmo. E aí, a gente vai usar uma cobertura maior na área dos olhos, que vai ser como corretivo. Então, o corretivo vai ser na área das olheiras, né? E aí ele vai ter uma cobertura maior mesmo, porque o resto do rosto a gente vai fazer mais leve. Então, de corretivo, vou usar o Prism Libre da Givenchy. Esse aqui é no tom N95. Eu acho que é um corretivo assim mais hidratante, mas ele tem... Eita, que eu estou sem foco. Que ele tem uma cobertura um pouquinho maior, e aí como a gente já passou base no resto do rosto, o corretivo ele vai focar só na região da olheira mesmo, tá? Mas assim, se você gosta de uma maquiagem um pouco mais pesada, tu pode usar uma base mais... uma base mais grossinha, sabe? Se tu quiser. E também você pode usar ou você pode passar mais base ou mais corretivo se tem alguma manchinha ou espinha. Tá, mas assim, o intuito mesmo dessa make é uma make mais leve, mas com cobertura. Só que aquela cobertura de segunda pele que eu particularmente gosto muito, não sei vocês, mas eu gosto. E ó, sempre lembra de trazer essa base, o corretivo, pro pescoço pra igualar os tons e não ficar um fantasma, viu? Aquele aspecto de máscara. Vou usar esse pó, que é o da Boca Rosa. Eu gosto muito dele. O meu é no tom Mármore 1. E como a pele é uma pele mais leve também, eu vou usar só na zona T do rosto, principalmente abaixo dos olhos, que é onde a gente passou o corretivo e que se não selar vai ficar vincando, acumulando o produto, que é normal, tá? Não é porque o produto é ruim nem nada, qualquer produto vai acumulando as linhas, tá? E aí, eu sempre gosto de passar com essas pufferzinhas. Essa daqui é da Oceania, ela é um pouco maior do que a gente vê as tradicionais por aí, mas você pode usar uma menorzinha. Ou então, sabe como eu gosto de aplicar pó também? Com um pincel bem fofo, sabe? Bem fofão. Eu acho que também o acabamento fica bem bonito. Não fica, assim, grosseiro, sabe?
E, inclusive, essa base, por ela ser mais hidratante, eu sinto necessidade de pegar um pouco do pó solto e vir, ó, com esses pincéis fofos que eu tinha falado pra vocês, nesse estilo aqui, esse é da Real Techniques, e, ó, vim selando o resto do rosto, mas não com aquela esponjinha que a gente usou, sabe? Só com o pincel mais fofo, porque ele vai espalhar, né? Esse produto não vai ficar uma coisa super marcada de pó nessas regiões do rosto, que não precisa de ter uma quantidade tão grande de pó, igual nessa região abaixo dos olhos, né? Que se a gente não passar pó, normalmente vinca e acumula e fica com um aspecto feio. Aí, amigas, vou passar agora um contorno. Eu vou usar esse aqui em stick, mas vocês podem usar também um em pó. Esse aqui é da Visela. E aí, o intuito é usar em áreas normais ali do contorno. Então, eu vou usar na bochecha e também na testa. Eu não usava contorno, vocês acreditam? Aí, quando eu comecei a usar, eu não parei mais, porque eu acho que faz muita diferença. Tipo, quando você passa só o blush, eu acho que o rosto fica mais redondo, sabe? E não tem muito como controlar isso, porque o que deixa, né, o rosto um pouco mais chapado e volta com as sombras normais do rosto que a gente tem é o contorno. E assim, eu passo também com a esponja. Essa esponja é muito boa, é da Real Techniques também. Eu gosto muito dela. Mas existem também outras que eu gosto. Gosto das da Oceane também. Acho elas macias e assim com custo-benefício bom, sabe? Vou selar esse contorno em stick com esse produto aqui também, que é da Mascavo, que é o bronzer. Esse é na cor Sun Kiss. Ele tem leves partículas de brilho, mas é bem leve mesmo. E aí ele sela o produto em pó que a gente passou e aí ele dá uma durabilidade maior para maquiagem, mas apesar dele selar, ele não vai ficar grosseiro. Se você achar que deu uma marcadinha, a gente volta com a esponja, com o restinho de base corretivo, ó, para poder esfumar melhor o pó, porque às vezes ele gruda muito, né? Porque a gente passa um produto cremoso embaixo e às vezes acontece isso mesmo. Agora a gente vai para a parte da sobrancelha, que eu vou só usar um gelzinho para pentear. Eu vou usar esse aqui da Ruby Rose, que é o Brown Size. Ele é um gel que eu gosto muito e ele é incolor, baratinho, então eu curto muito ele. E depois a gente já vai para a parte do blush, que é o top dessa maquiagem. Aí eu acho que se você quiser fazer esse estilo de make, o ideal é você usar produto cremoso, então algum blush em stick ou cremoso, porque ele vai ficar mais harmônico para você aplicar no restante do rosto do que um produto em pó. Mas se você não tiver, você também pode usar o blush em pó, nesse tom meio canela. Ou se você também não tiver, você pode usar outros tons de blush, tá? E aí, eu vou usar esse blush da NARS, que tem essa embalagem belíssima. Esse aqui é no tom Orgasm Rush, que eu acho que ele é um tom bem assim, canela, bem vermelhinho, ó. Olha, tá vendo? E ele tem esse tom, ele é um blush líquido. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar aplicando nas maçãs do rosto, então eu passo aqui na mão, ó, e venho com um pincel de blush espalhando na mão mesmo, com batidinhas, para poder entrar esse produto nas cerdas do pincel e eu conseguir fazer, ó, a aplicação nas bochechas. E eu gosto de sempre trazer um pouquinho aqui, ó, pra fora, onde eu passo normalmente o contorno. E aí, você pode vir, ó, vou passar mais um pouquinho na mão e vou fazer naquele mesmo esquema que a gente fez. Eu prefiro fazer assim na mão porque eu acho que tem menos chance de ficar marcado, sabe? Então, se tu tem confiança de passar direto na pele, você pode passar também.
Mas eu prefiro fazer dessa forma porque eu acho que vai ficar mais natural o produto, enfim, mais bem espalhado ao restante do rosto. E aí, gosto muito de fazer dessa forma. Eu passo um restinho também de produto no nariz, que eu gosto, acho que fica fofo. E, como a gente já tá na onda do blush, o que eu vou fazer? Eu vou vir com um pincel de esfumar olhos, ó, nesse estilo assim. E eu vou pegar também um pouco mais de blush, porque como eu falei, essa maquiagem é puro blush hoje. E ó, eu vou fazer o mesmo que eu fiz com o pincel, mas eu vou pegar um pouco menos de produto. E aí eu vou vir, ó, nos olhos com o blush. E é como se eu estivesse fazendo um esfumado mesmo, tá? Com esse blush. Vou passar aqui assim, ó, tá vendo? Na região acima dos olhos. E vou esfumar. Você vai esfumar, ó. Na verdade, assim, você vai passar em toda a sua pálpebra móvel, porque essa maquiagem, como eu disse, ela é mais monocromática, então não vai ter brilho, sabe? Vai ser uma maquiagem mais monocromática. Então, você pode aplicar em toda a pálpebra, que não tem problema. Mas a gente ainda vai terminar a pele, tá? Eu só vou fazer o que a gente tem que fazer com o blush pra vocês terem noção das áreas onde a gente vai usar o blush nessa Cinnamon Makeup. Vocês já fizeram maquiagem assim? Eu acho super prático, porque você já tá com um produto e você consegue usar em várias áreas do rosto, ó. E fica super bonito e elegante também. Esse estilo de make mais monocromático. Agora, eu vou usar um pincel mais fino, de tipo um pincelzinho chanfrado de olhos também. E eu vou vir com o mesmo tom que a gente passou de bronzer, né? Que é esse bronzer da Mascavo. E vou dar um leve puxadinho, ó, no olho, como se eu estivesse fazendo um delineado. Só que não é pra ser aquele delineado super marcado, sabe? É pra ser como se fosse um fundinho aqui nos olhos, como se estivesse fazendo uma sombrinha na raiz dos cílios mesmo, pra ficar mais harmônico e mais natural, tá? Aí eu tô preferindo usar o bronzer, porque aí eu acho que otimiza produtos também, que é o intuito dessa maquiagem, e fica mais fácil, né? Que aí você não precisa pegar uma sombra marrom pra isso. Mas se você quiser, se você não tiver bronzer ou um pozinho aí, você pode usar, por exemplo, um blush ou também pegar uma sombra pra fazer isso, tá? E aí, o que eu vou fazer? Se você quiser, você pode passar também abaixo dos olhos. Eu vou passar esse marronzinho um pouquinho, ó, abaixo dos olhos, com o mesmo pincel que eu usei na parte de cima dos olhos para fazer o puxadinho. E assim, é pra ficar leve, tá? Não é pra ficar com aquele super marcado abaixo dos olhos, porque não vai ficar legal com esse estilo de make. Então, assim, é pra ficar um esfumado mais natural abaixo dos olhos. Tá passando um carro de som aí. E aí, se você quiser, ó, eu vou voltar com o pincel de esfumar e vou esfumar abaixo dos olhos para poder trazer um pouco desse tom de blush abaixo dos olhos. Mas eu não quero que fique super marcado aqui abaixo, eu quero que fique com esse efeito mais levantado para cima, então não vou usar tanto assim. Agora, a gente vai voltar para a pele. E o que eu vou fazer? Eu vou passar um pouquinho de iluminador. Vou usar esse da MAC, esse é o Soft and Gentle da MAC. E você pode usar também o mesmo iluminador, ó. Eu vou fazer a aplicação em áreas aqui normais, que eu uso iluminador, tá? Esse iluminador, ele é bem elegante, porque também não é pra ficar uma coisa super marcada. E você pode vir com um pincelzinho assim, ó, menorzinho de esfumar. E eu tô vindo com o mesmo iluminador pra dar uma iluminação no cantinho interno dos meus olhos, ó.
tique, 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 tique. E aí, obviamente, você pode dar um acabamentozinho com o mesmo pincel para não ficar com aquele negócio marcado. E vou passar um pouquinho também abaixo aqui, ó, das sobrancelhas. O mesmo produto, tá, gente? Porque a gente otimiza os produtos. E é uma maquiagem que dá pra você tanto usar durante o dia, durante a noite, porque ela é bem clean, né? E bem fácil de fazer. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou usar bruma. Essa daqui é a Nutrifresh da Nina Secrets, para poder trazer uma hidratação para essa pele. E vou vir também com uma bruma fixadora, se eu usar que você tiver em casa, ou pode usar só uma também. Essa é da Marina Smith. Eu gosto de usar. E eu vou usar rímel. Eu vou usar essa máscara da Visela, que ela também tem esse tom bordeaux. E assim, tá focando virilhas. Ó, ela tem esse tom bordeaux. Se você não tiver, você pode usar tanto máscara marrom, tanto também uma máscara preta, tá? Eu vou usar essa daqui porque eu já tenho, mas assim, não precisa ser necessariamente do mesmo tom, não. E aí, nessa hora, a gente capricha na máscara de cílios. Se você quiser também, a gente pode fazer por uns cílios, tá? O X se tu quiser. Mas não vai ser o que eu vou usar aqui hoje. Então, ó, vou caprichar aqui e volto pra finalizar com vocês a boca, que é o que falta na make. Rímel aplicado nos cílios inferiores e superiores, tá? Eu não passei tanto nos cílios inferiores, mas passei um pouquinho. E eu vou usar o lápis da Mascavo. Esse aqui é o Pecan. Então, você procura um lápis também que tem esse acabamento assim, mais nudezinho, canela. E você vai também contornar a boca com ele. Ó, nessa maquiagem não vai ter gloss, tá? Na verdade, assim, se você quiser passar um transparente, pode passar. Mas eu não vou usar. Boca contornada. E eu gosto muito desse lápis, porque ele tem esse efeito retrátil, então você não precisa ficar apontando, e é bem interessante isso. Ó, fiz o mesmo esquema de passar um pouquinho de blush na mão, e como esse é líquido, eu vou regar com o dedo, ó, aqui, e vou aplicar na boca, dando uma espalhadinha sempre, e esfumando com o lápis de boca que a gente raspou antes, tá? E assim, eu gosto de dar uma esfumada no canto assim da boca com o lápis, pra também não ficar aquela coisa assim, né? E aí, vou voltar com o pincel sujinho de iluminador, só pra dar esse retoque de iluminador aqui na pontinha da boca. E, basicamente, essa é a make de hoje. É uma make nesse aspecto mais canelinha, que tá super em alta aí pra 2026. Me contem aí se vocês gostaram. E se vocês vão reproduzir. Olha só que mara que ficou. Eu gostei muito, hein? Se vocês gostaram, não deixem de curtir o vídeo, se inscreve aí no canal, compartilhe o vídeo para uma amiga ou amigo seu. E é isso, amigas. Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchauzinho.